Está começando Notícias do Dia. Fishing News. O seu jornal diário na palma da sua mão. Fishing News. Datas comemorativas. Dia da Internet Segura. Dia do Zelador. Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência. Dia Mundial do Enfermo. Temperatura e indicadores financeiros. Temperatura mínima de 20 graus, máxima de 33 graus, São Paulo, SP. Valor do dólar comercial, em baixa, R$ 5,78. Valor do euro, em baixa, R$ 5,96. Índice Bovespa, em alta, 0,76%, 125.571 pontos. Valor do Bitcoin, em alta, 1,36%, valendo R$ 565.307,80. IPCA, em alta, 0,52%, dezembro de 2024. Taxa Selic, em alta, 13,25%, 29 de janeiro de 2025. Valor do ouro, R$ 545,94. Notícias nacionais. Governo lança edital para a concessão da Floresta Nacional do Jatuarana, em Apuí, no sul do Amazonas. Manejo pode arrecadar até R$ 32,6 milhões ao ano. Governo prepara cadastro de pessoas proibidas de apostar em bets. Pela legislação, técnicos de futebol, jogadores, árbitros, menores de 18 anos e membros de órgãos de regulação são proibidos de apostar. Lista deverá ser lançada no segundo semestre. Pedido da Comissão Parlamentar de Inquérito da USAID chega a 100 assinaturas. O objetivo da CPI é apurar uma suposta interferência da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional nas eleições brasileiras de 2022. Alcolumbre e Mota tentam acordo com o STF sobre emendas em meio a investigações da Polícia Federal. As tratativas acontecem em meio às investigações sobre a destinação desses recursos pelos parlamentares nos últimos anos. Oposição mira comissões estratégicas para fortalecer pautas e ampliar vitrine para 2026. Segurança pública e relações exteriores estão entre as prioridades do grupo. Companhia Aérea Latam entra na justiça contra a União para suspender a obrigação de prestar assistência a migrantes retidos no Aeroporto Internacional de São Paulo Guarulhos enquanto aguardam a análise de pedidos de refúgio, asilo ou outras formas de proteção. A empresa argumenta que os custos deveriam ser arcados pelo poder público, já que a legislação vigente não deixa claro quem deve assumir essas despesas. Ministério Público Eleitoral dá parecer contra a condenação do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, e do prefeito eleito de Goiânia, Sandro Mabel, por abuso de poder político. Em dezembro, a primeira zona eleitoral de Goiânia condenou Caiado e Mabel à pena de inelegibilidade pelo prazo de 8 anos pela realização de eventos no Palácio das Esmeraldas durante o segundo turno das eleições de 2024. Rio interdita estaleiro que fazia desmanche ilegal de navios. Segundo o governo, o estaleiro é uma espécie de ferroviário marítimo, que atuava sem licença e provocava contaminação do solo e lançava resíduos tóxicos na Baía de Guanabara. O Operador Nacional do Sistema Elétrico alerta sobre risco de apagão em 11 estados por sobrecarga de energia elétrica. O alerta faz parte do Plano de Operação Elétrica de Médio Prazo do Sistema Interligado Nacional de 2025 a 2029. Chuva em São Paulo faz Defesa Civil decretar atenção para alagamentos. Moradores receberam alerta severo. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura, as áreas de chuva se formaram em função do calor e a entrada da brisa marítima. Bombeiros extinguem incêndio em fábrica de lubrificante no Rio de Janeiro. Combate às chamas durou 28 horas. Mercado projeta inflação em 5,58% para 2025, PIB fica em 2,03%. Expectativa para a taxa básica de juros foi mantida em 15%. Sorteio de hoje da Mega Sena 2827 pode pagar prêmio de R$ 47 milhões. Ciência e tecnologia. Pesquisadores usam inteligência artificial para definir a ancestralidade da população da cidade de São Paulo. Cientistas da USP construíram calculadora que mostrou o percentual da herança genética de 411 pessoas. Veterano do programa Prontar se aposenta das viagens à Antártica. Geólogo Jefferson Cardia Simões, ex-vice-presidente do Comitê Científico sobre Pesquisa Antártica, visitou o continente gelado por 40 anos. Mais de 60 grandes empresas multinacionais anunciaram, nesta segunda-feira, apoio a um projeto que busca posicionar a União Europeia entre os líderes globais em desenvolvimento e uso das ferramentas de inteligência artificial, ao lado dos Estados Unidos e da China.
Medida prevê investimento de 150 bilhões de euros em 5 anos. Peixe-diabo negro é visto pela primeira vez à luz do dia. O flagra é considerado raro, já que esse é um comportamento extremamente incomum para a espécie, que habita regiões entre 200 e 2.000 metros de profundidade. A aurora boreal assume formato de beija-flor em foto da NASA. Fenômeno pôde ser capturado graças a uma câmera sensível a luzes mais fracas. Esportes. Botafogo anuncia a contratação do zagueiro Jair, defensor, ex-Santos, está com a seleção sub-20 e se reapresenta depois do dia 16. Atletiba. Coritiba garante efeito suspensivo para jogadores envolvidos em briga. Rodrigo Gelado, Felipe Machado, Seba Gomes, Josué e Brumado estão liberados até o julgamento do recurso no TJDPR. Bia Haddad vence estreia nas duplas e vai às oitavas no WTA de Doha, no Catar, recém-campeã em Linz. A compatriota Luísa Stefani também avançou. Brasil conquista a terceira vaga nos Jogos Olímpicos de Inverno. Alice Padilha garante classificação e país volta a ter representante feminina no esqui alpino depois de 12 anos. Notícias internacionais. Rússia lança ataque com drones e causa grande incêndio, diz Ucrânia. Chamas atingiram diversos veículos na cidade de Sumi, no nordeste do país. Presidente da Romênia anuncia renúncia em meio à tentativa de empachente. País enfrenta crise depois de acusar a Rússia de interferir em eleição presidencial. Alemães mostram preocupação com a economia antes das eleições, diz pesquisa. Segundo o levantamento, 70% das pessoas se preocupam com o aumento do custo de vida, em comparação a 57% indicado na análise anterior. Inglaterra, bombas não detonadas da Segunda Guerra Mundial são achadas em parque infantil. Conselho Paroquial confirmou que 174 dispositivos descritos como bombas de treino foram recuperados. Países árabes rejeitam plano de Trump para Gaza, diz chanceler do Egito. Ministro das Relações Exteriores do Egito se reuniu com o chefe da diplomacia dos Estados Unidos em Washington. Grupo terrorista Hamas adia troca de prisioneiros com Israel. Governo israelense classifica como violação total da trégua. Reafirmamos o nosso comprometimento com os termos do acordo, desde que a ocupação os cumpra, disse Abu Ubaida, porta-voz do braço armado do Hamas, às brigadas Al-Qassam, em um comunicado. Benjamin Netanyahu vai a tribunal para testemunhar em julgamento de corrupção. Primeiro-ministro israelense é investigado por supostamente buscar favores regulatórios para magnatas da mídia em troca de cobertura favorável do governo na imprensa. Deslizamento de terra na China deixa ao menos um morto e 28 desaparecidos. Operações de resgate estão em andamento em Sichuan, sudoeste do país, onde casas desabadas foram soterradas em meio a lama e pedras. Donald Trump assina decreto para tarifa de 25% em aço e alumínio. Brasil deve ser impactado pela medida, tendo ficado apenas atrás do Canadá no mercado de aço e ferro dos Estados Unidos. Ônibus cai de ponte na Guatemala e deixa ao menos 51 mortos. O veículo estava viajando da cidade de San Agustín a Cazaguastlan para a capital, cidade da Guatemala, em uma rota movimentada quando caiu aproximadamente 20 metros da Puente Belice. Uma ponte rodoviária que atravessa uma estrada e um riacho. O porta-voz Carlos Hernandes informou que os corpos de 36 homens e 15 mulheres foram enviados para um necrotério provincial criado após o acidente. Milei denuncia banho de sangue na província de Buenos Aires e critica governador peronista. As declarações do presidente argentino ocorrem em um contexto de crescente preocupação com a insegurança na província, após uma série de crimes violentos até agora em 2025. Ministro do Interior da Colômbia renuncia em meio a tensões do governo Petro. Juan Fernando Cristo justificou sua saída para participar sem restrições no debate político e impulsionar, de fora do governo, ideias promovidas pelo presidente colombiano. Diversos países não cumpriram prazo da ONU para novas metas climáticas. Muitos dos maiores poluidores do mundo que assinaram o Acordo de Paris, incluindo China, Índia e União Europeia, ainda não enviaram planos para reduzir as emissões até 2035. Devido ao horário de fechamento da edição do vídeo, pode haver alguma diferença de conteúdo entre as versões do YouTube e WhatsApp e Telegram. Eventos históricos do dia. Em 660 a.C., data tradicional da fundação do Japão pelo imperador Jimmu. Em 1836, a University College London é fundada como Universidade de Londres. Em 1843, a ópera I Lombardi alla prima crociata de Giuseppe Verdi recebe sua primeira apresentação em Milão, Itália. Em 1858, primeira aparição da Virgem Maria Bernadette sob Rose em Lourdes, na França. Em 1922, inicia-se a Semana de Arte Moderna, evento que é o marco inicial do modernismo no Brasil. Em 1938, a emissora de televisão britânica BBC Television Service produz o primeiro programa de televisão de ficção científica do mundo, uma adaptação de uma seção da peça teatral R.U.R. de Karel Apek, que cunhou o termo robô. Em 1970, o Japão lança o Zumi, tornando-se a quarta nação a colocar um satélite artificial em órbita por conta própria.
Em 1971, Guerra Fria, 87 países, incluindo os Estados Unidos, Reino Unido e União Soviética, assinam o Tratado de Controle de Armas do Leito do Mar, que proíbe as armas. Em 1990, África do Sul, após 28 anos de prisão e pressão internacional por sua liberdade, Nelson Mandela é solto por ordem do presidente Frederick Willem de Klerk. Em 2013, o Vaticano confirma que o Papa Bento XVI renunciará ao papado em 28 de fevereiro de 2013, como resultado de sua idade avançada. Autor: Roberto Vieira Filho. Essas são algumas notícias do dia. Se você gostou, não se esqueça de compartilhar esse vídeo para que as notícias cheguem em mais pessoas. Deixe também o seu like e se inscreva no canal para receber as notícias diariamente. Ative o sininho para receber notificações de quando um vídeo for postado. Obrigado por assistir até o final, e até o próximo vídeo.